Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma biografia, a biografia número 9, e vamos hoje falar do escritor russo muito conhecido, Fyodor Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski, um dos maiores escritores da Rússia, um escritor que de facto deixou marcas profundas na literatura mundial. Quem foi, então, Fyodor Dostoiévski? Nascido em 1821, morrendo em 1881, portanto, viveu no século XIX, foi um escritor russo, autor dos Irmãos Karamazov, que já vamos ver o livro, e Crimes e Castigos e Os Demónios, que são as obras-primas e principais de Dostoiévski. Seus romances abordam questões existenciais e temas ligados à humilhação, culpa, suicídio, loucura e estados patológicos do ser humano. Sua infância e a sua juventude, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em Moscou, na Rússia, no dia 11 de novembro de 1821, filho de Mikhail Dostoiévski e Maria Fyodorovna Nechayev. Ficou órfão da mãe no dia 27 de fevereiro de 1837. Neste mesmo ano foi enviado para São Petersburgo, onde cursou a Escola de Engenharia Militar. Em 1839, seu pai, que era médico, foi assassinado pelos colonos da fazenda onde vivia. O fato provocou grandes transtornos na vida de Dostoiévski, que teve os primeiros ataques de epilepsia quando soube da morte. Dostoiévski sofria de ataques epilépticos. Nas primeiras obras, em 1841, o escritor dedicou-se à composição de dois dramas históricos, Boris Godunov e Maria Stuart, mas não os concluiu. 2 anos mais tarde, terminou seus estudos e começou a trabalhar na seção de engenharia de São Petersburgo. Traduziu 2 obras românticas, Eugênia, Grandette, de Balzac e Dom Carlos de Schiller. Em 1944, demitiu-se do corpo público e começou a escrever o seu primeiro romance, Pobre Gente, novela que descrevia o ambiente mediocre onde vivia. A obra foi publicada em 1846. Em 1847, publicou a segunda edição de Pobre Gente e em 1948 publicou o duplo romance, que não obteve sucesso. Sua obra, antes elogiada, estranhamente começa a declinar. A mudança tão esperada isola Dostoiévski do convívio geral. Começam a surgir dúvidas a respeito da sua própria capacidade enquanto escritor. Como nós vemos, muitas vezes nos escritores há altos e baixos. Na prisão, em 1847, Fyodor Dostoiévski envolve-se na conspiração do revolucionário Mikhail Petraschevski no combate ao regime de Nicolau I. É preso e condenado à morte, mas no último momento teve a sua pena comutada em deportação. Passou 5 anos na Sibéria, sujeito aos regimes de trabalhos forçados na companhia de criminosos comuns. Não esquecendo, meus amigos, os trabalhos forçados destes campos já existiam antes do comunismo de 1917, porque eu ouço aí muita gente falar nos gulags e nisso tudo. Portanto, não há dúvida nenhuma, historicamente, que esses campos existiram, mas eles já vêm de um tempo mais remoto. Passou 5 anos na Sibéria, sujeito ao regime de trabalhos forçados na companhia de criminosos comuns. Passou mais 5 anos como soldado raso em um batalhão siberiano para cumprir o restante da pena. Nessa época, casou-se com Maria Isaevna. Portanto, a vida literária de Dostoiévski. Anestesiado em novembro de 1859, Dostoiévski volta para São Petersburgo totalmente transformado
pela dura experiência da sua prisão. As recordações da vida no cárcere são descritas no livro Memórias da Casa dos Mortos, 1861, e Memórias do Subsolo, 1864. Dois livros muito interessantes. Então, começamos com Crime e Castigo. Em 1866, publica a obra Crime e Castigo, seu primeiro grande romance, que narra a história do estudante Raskolnikov paupérrimo, que resolve matar uma miserável para salvar a sua vida e a sua família, mas logo se vê obrigado a matar outra pessoa inocente e sai sem ter roubado nada. O jovem passa a viver da culpa pelo ato cometido. Suas conversas com o comissário da polícia destroem seus nervos. Por fim, confessa o crime a uma prostituta que lhe mostra o caminho do arrependimento e do evangelho. A obra é uma grande reflexão existencial sobre como o ser humano se relaciona com as questões divinas. Agora, para mim, a obra, uma das melhores obras, para mim, de Dostoiévski, Os Demónios. Os Demónios, publicado em 1871, é um grande romance político, uma caricatura dos círculos de conspiradores, revolucionários, anarquistas, nihilistas e ateus que o escritor conhecia tão bem a partir da experiência própria e que ele denuncia por quererem destruir a Rússia e a Igreja Ortodoxa. A obra foi alvo de ataques da imprensa, chegando a ser posta em dúvida o equilíbrio mental do autor. Portanto, o autor foi muito criticado quando escreveu a obra Os Demónios. Por fim, os irmãos Karamazov, que tem aqui a versão em francês, portanto é a versão principal, Les Frères Karamazov, de Dostoiévski, é um calhamaço e um livro imprescindível para nós estudarmos a literatura russa. Portanto, é um livro a ter na biblioteca, um livro de referência, Os Irmãos Karamazov, e eu vou passar a descrever rapidamente o livro. Portanto, Os Irmãos Karamazov, 1880, foi a última obra de Dostoiévski e é considerada a sua obra-prima. Portanto, é considerada a obra-prima de Dostoiévski. O romance é uma verdadeira teia de personagens e a obra é premiada pelo discurso indireto, com livres reflexões do próprio autor sobre os personagens. Mais uma vez, o crime é o tema central. Uma tragédia se abate sobre a família quando o velho Fyodor Karamazov é assassinado por um dos seus filhos. Houve quem visse na trama uma alegoria da vida intelectual russa. O velho Karamazov, por exemplo, é a personificação de todos os pecados exuberantes e brutais da Rússia. É um livro importantíssimo que eu aconselho mesmo a sua leitura. Características das obras de Fyodor Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski, temos aqui, que eu tenho aqui, eu vou pôr aqui para nós vermos melhor, para não fazer reflexo aqui da luz. Portanto, Fyodor Dostoiévski era um escritor profundamente religioso. Portanto, ele era ortodoxo. Seus romances não só abordavam questões existenciais, culpas, suicídio, estados patológicos, como tinha predileção pelo fantástico, pela sátira e pela comédia. Ou seja, Dostoiévski tinha tudo o que um bom escritor de literatura deve ter. O escritor também não hesitava em lidar com as grandes questões políticas e religiosas. E algumas obras que Dostoiévski escreveu, portanto, Pobre Gente, 1846, O Duplo, 1846, Noites Brancas, 1848, Humilhados e Ofendidos, 1861, Memória da Casa dos Mortos, 1861, Memória do Subsolo, 1864, Crime e Castigo, 1866, O Jogador, 1866, O Idiota, 1869, Os Demónios, 1871, O Adolescente, 1875,
Os Irmãos Karamazov, 1880. Fyodor Dostoiévski morre em São Petersburgo, na Rússia, no dia 9 de fevereiro de 1881, vítima de epilepsia. Uma grande perda para a história da literatura. O que podemos dizer acerca de Dostoiévski? Bom, para mim, junto com Tolstói, talvez sejam os maiores escritores de literatura russa e também uns dos maiores escritores da literatura. De facto, estas pessoas conseguiram pôr em escrita as suas próprias vivências, que é isso que é muito importante, que é a experiência de vida dos autores, junto com a imaginação, faz uma obra épica, uma obra de grande envergura, uma obra de grande, digamos assim, de grande dimensão. E Dostoiévski não escapa a esta regra. Para mim, é um dos maiores escritores de literatura. Para compreender muito da vida em que viveu Dostoiévski, da Rússia também, não é? Para quem se interessa na história da Rússia, toda a história da Rússia, que começa na Rus, muitos séculos para trás, que passa pelos conturbados czares, chamados czares, Alexandre o Grande, culminando na Revolução de 1917, de fevereiro e de outubro, na Revolução Russa, não é? Do comunismo, da União Soviética, e depois culminando na perestroika, na abertura ao mundo e na nova Rússia de Vladimir Putin. Isto resumindo muito rapidamente, não é? Porque a história da Rússia tem muito que se diga e os seus escritores, e há mais, não é? Há mais. Temos muito mais escritores. Já tenho um vídeo no YouTube, podem ir ver, sobre a antologia do pensamento político e filosófico russo, em que também é descrito uma série de escritores da Rússia, não é? Temos 3 grandes escritores, mais filósofos, mas também foram escritores, que eu vou fazer um vídeo, não é? Soloviev, Berdyaev e Illich, portanto, que são 3 grandes pensadores da Rússia, que eu irei fazer um vídeo sobre eles, como eu já tenho aqui anunciado, uma análise de um grande escritor também e analista político francês que já morreu, Ivan Blot, que irei fazer o vídeo. Mas, voltando ao assunto, Dostoiévski, de facto, faz parte da grande tradição russa de grandes escritores da literatura e, para mim, Os Irmãos Karamazov e Os Demónios são 2 livros, Crime e Castigo também, mas principalmente esses 2, Os Demónios e Os Irmãos Karamazov, para mim são os 2 livros de referência de Dostoiévski. Portanto, eu aconselho, não é, como leitura, estes 2 romances para quem se quer iniciar na literatura, no mundo da literatura, nos clássicos. É por isso que eu faço essas bibliografias e biografias sobre os grandes autores da literatura clássica, e eu penso que Dostoiévski é de leitura obrigatória. Penso que esteja tudo dito sobre Fyodor Dostoiévski, que viveu no século XIX, um grande escritor e autor da Rússia, que nos brinda com esta obra, que mais uma vez eu vou mostrar, não é? Os Irmãos Karamazov, aqui a versão em francês, versão de bolso, mas o livro é muito extensivo, o livro chega a 1198 páginas, como podem ver, e ainda por cima escrito com letras pequenas, portanto há aqui muita escrita, não é? Muita literatura, muita escrita, também muita informação a nível de história, e é aqui, de facto, há aqui uma referência do próprio Dostoiévski ao Anticristo. Eu não vou dizer mais, mas quem se interessar por essas leituras mais apocalípticas, não é? Mais a nível religioso, do foro religioso, também pode encontrar aqui muita coisa que Dostoiévski escreve, principalmente aqui nos Irmãos Karamazov. Mas não dizendo mais, deixando ao próprio leitor o gosto e a aventura de ler o livro,
É uma recomendação que fica aqui para os meus amigos do YouTube. Espero que tenham gostado de mais esta biografia número 9, e até uma próxima.